Olá, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Sempre lembrando que todas as quintas-feiras nós temos um encontro marcado aqui às 19 horas, sempre com uma entrevista inédita e escolhida por você que nos segue nas nossas redes sociais e que também envia seu e-mail solicitando, sugerindo a pauta, o assunto a ser tratado aqui todas as semanas. Você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se. Ative o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Dê um like, compartilhe nossos vídeos, que isso é muito importante para que nós possamos manter o nosso canal vivo. O assunto a ser tratado hoje, aqui no nosso Cá Entre Nós, vai ser gestão e inovação no sistema judiciário. Solta a vinheta! Ela é juíza federal em São Paulo desde 1999, mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas, membro do Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivo de Desenvolvimento Sustentável do Conselho Nacional de Justiça, o LIODES, e membro do Conselho Consultivo do Laboratório de Inovação e Inteligência na Associação de Magistrados Brasileiros, a AMB-LAB. Também é coordenadora da Agenda 2030 do IJUSLAB, Laboratório de Inovação da Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo, e membro da comissão do Fórum Nacional da Administração e Gestão Estratégica da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vinda, doutora Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni. Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui no Cá Entre Nós. Agradecer, Nelson, o teu convite, é uma alegria estar aqui. O Cá Entre Nós que tem acompanhado é um espaço tão bacana, uma proposta tão leve, gostosa, de ter conhecimento multidisciplinar. Vou começar então falando um pouco dessa minha carreira. Já tenho quase 21 anos, mas antes eu vou pedir para dispensar a doutora Luciana. A gente está aqui nesse ambiente gostoso do Cá Entre Nós, que é um bate-papo e dispensa essas liturgias. Ok, Luciana, perfeito. Decisões de juízes a gente não questiona, cumpra-se, né? Ok, então, a partir de agora, somente Luciana. Por favor, Luciana, fale um pouco da sua carreira na magistratura. Você sempre participou de comissões, associações, projetos e cargos administrativos? Como tem sido a sua carreira até o presente momento? Em 99, eu ingressei na magistratura e fui trabalhar na vara criminal. O direito criminal sempre me chamou muita atenção, eu sempre gostei muito do direito criminal, sobretudo penas alternativas. Eu fiz um mestrado em direito penal na PUC e o meu tema foi penas alternativas. Eu acho que nós temos que avançar muito dentro dessa seara. E depois eu fui para uma vara previdenciária, junto com o Juizado Especial Federal, que tinha acabado de ser inaugurado em 2002. E o juizado e a vara previdenciária, a matéria previdenciária, ela cuida fortemente das questões de vulnerabilidade, seja em decorrência da idade, da situação de incapacidade para o trabalho, seja em decorrência da morte. Então, ele tem uma questão social, humanitária muito forte. E o Juizado Especial Federal, a parte ingressa, muitas vezes, desassistida de advogado. Então, a matéria e essa circunstância exige com que o juiz ele tenha uma dedicação grande em gestão desses fluxos processuais, da entrada, do atendimento dessas pessoas, das partes, exige toda uma vocação para que
esses processos eles tenham êxito, eles façam justiça. E isso, então, eu me apaixonei e acabei, até hoje, estou na turma recursal, que é o órgão revisor do Juizado Especial Federal. Mas desde o início da carreira, eu sempre me envolvi com questões sociais, né? Então, no início, logo de pronto, a gente iniciou um projeto com os terceirizados, junto com outros juízes que compartilhavam do mesmo ideal, para a gente valorizar e empoderar o trabalho dos terceirizados dentro da Justiça Federal. Então, nós tínhamos, né, e temos ainda, mas os terceirizados são pessoal de limpeza, atendimento, segurança, assessoristas, e a gente passou então a fazer um Natal solidário em que o terceirizado levava a sua família, e era um dia que não era só uma festa, mas era uma festa em que os juízes e servidores serviam os terceirizados da justiça, destacando a importância deles dentro da justiça. E nós fazíamos uma festa no Brahma que chamava Juízes que Cantam pelo Natal Solidário, e efetivamente os juízes cantavam pelo Natal Solidário, cantavam, e nós arrecadávamos fundos para essa festa. Essa festa durou uns 10 anos e ela teve uma importância muito grande dentro da justiça. E aí, ao longo dos anos, eu fui me envolvendo com muitos projetos, como o projeto da cidadania, né, que a gente fazia Conheça a Justiça Federal, na JuFesp. Depois esse projeto ele continuou como Conhecendo a Justiça Federal, e participei de comissões, como, por exemplo, a Comissão de Tráfico de Pessoas, comissão que cuidou da questão da acessibilidade da Justiça Federal, entre outras. Então, sempre me envolvendo com questões que modificariam, de alguma forma, o meu entorno e a instituição que eu pertenço, né? Isso é um valor muito forte que eu tive na minha educação. Eu sou de Marília, caipira, né? Meus pais sempre se envolveram muito com a questão social, questão de atendimento à população mais vulnerável, então, e também esse valor forte de que onde nós estamos a gente precisa se importar com o que está acontecendo, né? E fazer o máximo para que a gente possa, de alguma forma, mudar, transformar a realidade. E também, além dessas questões sociais, eu fui diretora da Associação de Juízes Federais logo que eu ingressei, daqui da regional, né, de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e depois eu fui, agora mais recentemente, em 2014, para a AJUF, que é a Associação Nacional. E na AJUF, eu fiz um trabalho mais voltado para a questão da gestão. A gente começou a fazer um fórum, que é o Fórum Nacional de Administração e Gestão Estratégica. E por meio desse fórum, a gente traz muitas inovações para dentro da justiça. Ele tem sido um canal muito importante, a gente já está indo para a nossa 5ª edição. E participei da gestão. Então, além de julgar, eu sempre participei também de de cargos. Por exemplo, eu fui presidente do Juizado Especial Federal de São Paulo, em 2010, por 2 anos, 2010, 2011, e na presidência do juizado, que é o maior do Brasil, eu tive uma experiência forte em gestão. Depois eu fui ser vice-diretora do foro, em 2016, fui convidada pelo Dr. Paulo César Neves, que era o diretor, e 2 anos depois eu continuei, e aí como diretora, acabei meu mandato agora em março, né? E o diretor do foro na Justiça Federal, ele é ordenador de despesa, né? Então faz toda a gestão dos recursos humanos e orçamentários para o funcionamento de toda a Justiça Federal do Estado de São Paulo. Então, nessa minha trajetória, em linhas gerais, era isso que eu gostaria de estar mencionando. Você adora gestão e inovação. Co-criou o primeiro laboratório de inovação do Judiciário do mundo. O que é um laboratório de inovação? E por que ele é tão importante para o Judiciário?
Exatamente, Nelson. Eu adoro gestão e inovação, adoro. Como eu contei, né, eu fiz um mestrado em gestão pública e lá eu tive contato com a inovação, a necessidade de nós trazermos metodologias de inovação, trazermos essa cultura da inovação para dentro do setor público, como uma forma da gente aprimorar o nosso serviço. Eu sempre digo que o servidor público, ele quer sim fazer um bom trabalho, só que existe todo um formato de trabalhar dentro do setor público ainda muito burocrático, né? Então sempre há o receio de trazer novos formatos de trabalho, novos fluxos, né? Porque existe muito controle do trabalho, então é natural que o servidor ele tenha um certo receio. Então, como eu tomei conhecimento de todo esse mundo da inovação, quando eu fui convidada para ser vice-diretora, como eu contei, a gente começou um projeto, então, de gestão e inovação na seção judiciária de São Paulo. E aí, a gente trouxe a experiência do laboratório de inovação. Por quê? Porque o laboratório de inovação, ele é um espaço extremamente bacana. Não é que ele é bonito, ele é bonito, a gente brinca que é o nosso espaço, desses espaços mais modernos, dessas empresas mais modernas, mas é porque ele é um espaço que ele, é claro, ele precisa inspirar a cocriação, a ideação, a gente fazer junto. É um espaço em que a gente leva os problemas da administração, para ser resolvidos, de forma colaborativa, né. Então aquela coisa de que a gente fazia antes, de decidir tudo dentro de 4 paredes, não é mais assim. A gente procura levar para dentro do laboratório e traz todas as pessoas que estão envolvidas com aquele problema. Então vamos supor, a gente precisava melhorar o nosso atendimento do juizado especial federal. Então, lá nós trouxemos servidores que faziam esse atendimento, pessoas de outras áreas que também tinham algum tipo de contato em relação a essa questão, trazendo todas as pessoas que de alguma forma estavam conectadas com esse serviço. E, além disso, o que é rico no laboratório de inovação é que você parte, da perspectiva do usuário. Então, quem é que usava esse atendimento? Qual era a impressão dele em relação a esse trabalho, em relação ao atendimento da justiça? Quais eram as dificuldades dele? O horário estava bom, não estava bom? O acesso, estava facilitado, não estava? Então, mapeando todas toda essa experiência do nosso usuário, né, procurando ter um processo de empatia, de se colocar no lugar dele, então a gente, a partir dali, da experiência do usuário, é que a gente vai repensar o nosso serviço. Então veja que é uma nova forma de fazer serviço público, é totalmente diferente, né. E aí é um ambiente horizontal, porque todos que vão desenvolver esse serviço, eles estão em pé de igualdade, né. Porque no judiciário a gente tem um ambiente muito hierarquizado nas audiências, nas sessões, e precisa ser, por conta da liturgia e por conta dos fluxos processuais, mas dentro do laboratório a gente está discutindo o serviço judicial ou administrativo, então a gente tem que estar num pé de igualdade, com diversos talentos, visões multidisciplinares, porque a gente vai pensar em como resolver o problema desse usuário, né? Como que eu vou conseguir fazer com que a experiência desse usuário seja uma experiência de excelência, né? Então isso é uma experiência muito rica no laboratório de inovação, e os laboratórios de inovação, eles passaram a ser um espaço importantíssimo dentro do judiciário. Hoje nós temos diversos laboratórios de inovação, em diversos estados da Justiça Federal, inicialmente, Rio Grande do então começou com o de São Paulo, mas depois Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Curitiba, Rio Grande do Sul, e outros tantos. E aí o Conselho Nacional de Justiça, ele criou o movimento LIODES, que é o laboratório de inovação do Conselho Nacional de Justiça,
que ele reúne uma outra experiência da justiça, que é uma gestão do acervo, né? Essa gestão é feita pelo Centro de Inteligência e junta com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, veja que o laboratório passou a ser um espaço democrático, um espaço em que a gente pode decidir as grandes questões de forma humanizadas, e com isso a gente tem tido um resultado muito bacana, um resultado importante de efetividade e de melhora do nosso serviço. Como está a prestação do serviço do judiciário durante o período da pandemia? Então, Nelson, realmente, com a pandemia do Covid-19, nós tivemos uma mudança muito grande no nosso trabalho, como todas as instituições, órgãos públicos. Então, o judiciário, também, de uma hora para outra, nós tivemos as nossas portas fechadas, né? Tivemos que colocar todos os juízes e servidores trabalhando em suas casas. É um grande desafio. E o judiciário brasileiro, por meio do Conselho Nacional de Justiça, foi criado um grupo, que é um observatório de crise, composto de juízes, ministros, juízes assessores, que passaram a cuidar rapidamente, e para isso que serve essas comissões, esses grupos de trabalho de crise, né? Alguns chamam de sala de situação, sala situacional. Então, assim, são ambientes em que rapidamente você consegue, por meio de análise técnica, superar as dificuldades. E foi o que foi feito no judiciário. Então, rapidamente foi normatizado como que os juízes e servidores iriam trabalhar nas suas casas, mas aqui entra um fator muito importante. O judiciário brasileiro, ele está investindo muito em tecnologia nos últimos anos. A gente tem um número elevadíssimo de processos eletrônicos. Hoje, nós temos um percentual bem pequeno de processo físico, né? Aqui mesmo na Seção Judiciária de São Paulo, só no ano passado, nós digitalizamos a Seção Judiciária de São Paulo e o Tribunal mais de 80 milhões de cópias. Então, quando veio o isolamento social, os juízes e os servidores tiveram condições de estarem trabalhando em suas casas, né? E aí, rapidamente, todos nós nos adaptamos a essa nova realidade, e o judiciário passou, inclusive, a produzir mais do que ele produzia no seu ambiente de trabalho. Por quê? Porque você não tem o tempo do deslocamento, você não tem aquele tempo em que você faz reuniões, quando você faz uma audiência, você tem todo um tempo para você estar fazendo toda aquela liturgia, aqueles procedimentos, fluxos de identificação das pessoas, e a gente acaba ali demandando um tempo maior mesmo presencial. No virtual, a gente está trabalhando muito, a gente está trabalhando e produzindo. Então, isso é muito importante, é um reconhecimento que nós temos que fazer do judiciário brasileiro. Além disso, por meio do Conselho Nacional de Justiça, por meio do Observatório de Crise, grandes questões, problemas que estavam sendo identificados, mesmo decorrentes do Covid, por exemplo, questões de saúde, questões de medicamento, questões de internação, questões do auxílio emergencial, um volume imenso de processos, tudo isso está chegando no judiciário. E o Conselho Nacional de Justiça está identificando quais são essas grandes demandas, esses grandes problemas, e está tentando resolver de uma forma que a gente fala que é uma conciliatória, né? Uma resolução pacífica de conflito. Chama o órgão para a gente tentar fazer uma conciliação e resolver rapidamente essas demandas. Então, eu acredito que o Judiciário tem feito um excelente trabalho. Eu coordenei agora uma pesquisa internacional junto com uma associação, a International Association for Court Administration, o IACA, e que tem associados de diversos países pelo mundo, né? Nós fizemos uma pesquisa internacional com participação de 38 países e nós verificamos
que o judiciário ele teve um trabalho muito bom agora nesse período, né? Nós conseguimos, com a nossa estrutura, fazer o judiciário funcionar e, principalmente, o cidadão ter acesso à justiça. Então, além de todas essas questões, né, relacionadas aos processos, também na questão da tentativa de solucionar de forma conciliatória todas as questões. Luciana, você está envolvida no projeto da Agenda 2030 adotada pelo Judiciário. Primeiro, o que é a Agenda 2030 das Nações Unidas? E como o Judiciário pode ajudar a atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável? Então, a Agenda 2030, a Agenda 2030 das Nações Unidas são objetivos para todos os países membros que aderiram a esse acordo global, objetivos que nós temos que atingir até 2030. E olha que nós já estamos em 2020, né? O tempo está passando, são objetivos muito importantes. Então, nós temos, por exemplo, o ODS 1, que é o combate à pobreza, o ODS 5, que é a questão da igualdade de gênero, nós temos a questão da água, saneamento, sustentabilidade, meio ambiente, as parcerias, como elas são importantes para o atingimento de todos esses objetivos. São objetivos globais que eles, se alcançados, eles farão do nosso mundo um mundo muito melhor, né? Então, abraçar essa Agenda 2030 como um objetivo das nossas instituições e até um objetivo de vida, a gente colaborar por um planeta mais sustentável, mais justo, menos desigual. E a Agenda 2030, normalmente, nos países, elas foram adotadas, claro, pelo executivo, né, com políticas públicas para atingir esses objetivos, e o judiciário brasileiro foi o primeiro a adotar a Agenda 2030. É uma pauta importante. A conselheira Maria Tereza Willi, do Conselho Nacional de Justiça, que iniciou esse trabalho com todo o apoio do ministro Toffoli, o presidente do CNJ, e o apoio de todos os demais conselheiros, trazendo a Agenda 2030 no âmbito do judiciário. Por quê? Porque muitas questões de políticas públicas e para o atingimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável, elas acabam chegando no judiciário. Então, se eu não tenho políticas para levar o saneamento para toda a população, isso pode ser que nós tenhamos essa questão judicializada, assim como outras questões. Por exemplo, o benefício assistencial, que é um benefício de um salário mínimo para as pessoas deficientes, idosos, vulneráveis, né? Então, quando esse benefício não é concedido na via administrativa, as partes elas ingressam com uma ação. Então, a Agenda 2030 e todas as ações, e praticamente todas são conectadas com a Agenda 2030, o judiciário também tem uma participação importante de dar celeridade, de identificar essas demandas, dar visibilidade e transparência para essa demanda, essas demandas. Então, o judiciário está discutindo a Agenda 2030, e onde que a gente discute? A gente faz por meio do Laboratório de Inovação do CNJ. Por quê? Porque ele é esse espaço plural, esse espaço que a gente dialoga com diversos outros órgãos públicos, outras ONGs. Então, é possível a gente avançar nos temas de uma forma colaborativa. E isso é sensacional, né? Imaginar que nós podemos, também com o judiciário, colaborar com essa agenda é um motivo, um mote muito forte para a gente
se empenhar e trabalhar para que essas ações efetivamente elas sejam julgadas num termo rápido, né? Que elas sejam julgadas rapidamente. Isso é muito importante e jogar luz para essas questões, para a sociedade saber o que dessa pauta está dentro do judiciário. A Agenda 2030 das Nações Unidas tem como objetivo primeiro o combate à pobreza. Com a pandemia, o governo concedeu auxílio emergencial para as pessoas vulneráveis. Você coordenou um projeto piloto de auxílio emergencial às pessoas em situação de rua. Como tem sido essa atuação? Exatamente, Nelson. O auxílio emergencial, como nós vimos, nós tivemos 154 milhões de requerimentos de auxílio emergencial no governo. O governo deferiu 63 milhões, né? Então, todos os demais que foram indeferidos, eles têm a possibilidade de alguma forma virem parar no judiciário. E a gente começou a identificar que efetivamente essas ações questionando a concessão ou não concessão, na verdade, do auxílio emergencial, estavam chegando mesmo no judiciário e começamos então a identificar em bloco quais eram esses maiores problemas. Muitos problemas foram decorrentes de cruzamento de dados. Nós não temos bases sólidas de dados no nosso governo, ou dados que estavam desatualizados, né? Por exemplo, desemprego, o empregador não deu baixa, então aí a pessoa não consegue obter o auxílio emergencial. E com isso, nós fomos vendo dentro desse universo, porque o CNJ começou então a trabalhar de forma preventiva na solução de conflitos, junto com os órgãos responsáveis por essas análises, para auxiliar nesse cruzamento de dados e melhorar o resultado e, com isso, evitar novas demandas. E começamos a identificar que existia uma parcela que são as pessoas consideradas hipervulneráveis, que são as pessoas em situação de rua, indígenas, quilombolas, que elas não estavam tendo acesso ao benefício. As pessoas em situação de rua, particularmente, o que acontece é que elas precisam do documento de identificação para elas conseguirem fazer o requerimento. E elas não estavam conseguindo. Por quê? Porque normalmente essas pessoas foram nascidas em outros estados. E aí elas precisam da certidão de nascimento para elas conseguirem obter o RG e o CPF. Então, o que nós fizemos foi, nós aqui em São Paulo encontramos um trabalho que já estava começando a ser muito bem estruturado pela Comissão de Direitos Humanos da OAB, e aí nós conjugamos os dois projetos. Fizemos um fluxo digital para que nós pudéssemos, as ONGs mandarem os pedidos para a OAB e aí entre os órgãos obter o RG para essas pessoas com o número do CPF, superando aquela dificuldade da documentação. Parece pouco, mas realmente é algo que nós não estávamos, essas pessoas não estavam conseguindo, com o isolamento social, estava tudo fechado, obter os seus documentos. Então tem sido um projeto extremamente importante. Nós lamentamos que não foi prorrogado o prazo de cadastro, porque somente em junho nós conseguimos que fosse colocada uma plataforma para as pessoas em situação de rua requererem os seus benefícios, portanto, sem precisar do uso de celular, né? Porque no início se exigia um número de celular próprio para cada pedido. Então, acredito que nós conseguimos avançar em muitos aspectos para que as pessoas conseguissem os seus documentos. E, além disso, dentro desse fluxo, foi criado um fluxo pré-processual para que também conseguíssemos, se não for resolvido na via administrativa, que a gente efetivamente consiga resolver o problema antes dela virar uma ação. Por quê? Porque um processo é uma coisa muito cara. O processo ele é caro e ele é moroso, porque a gente sabe que existe todo um fluxo.
né? Então, é um projeto que ele é muito importante, envolve vários órgãos, defensorias, Ministério Público, todos em parceria, OAB fazendo um trabalho gigante, o Instituto de Identificação de São Paulo, os cartórios, né, a Receita Federal, enfim, todos os órgãos que se comprometeram a criar fluxos próprios para a gente poder garantir a documentação civil para as pessoas em situação de rua e para que elas pudessem estar fazendo seus requerimentos do auxílio emergencial, já que realmente são as pessoas que mais precisam. Então, essa tem sido a nossa atuação por meio do Laboratório de Inovação do CNJ. Doutora Luciana, nosso muito obrigado pela entrevista e por sua simpatia. Agora gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores. Nelson, eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui no Cá Entre Nós, e eu aproveito aqui para contar aqui um segredinho para o Cá Entre Nós, que eu adoro e estou sentindo falta de me reunir com os amigos. Adoro vinho, com uma boa música. E não só isso, com o sarau. Eu tenho uns amigos fantásticos que adoram esses momentos, são momentos importantes e nos traz alegria, nos traz aquele calor humano. E agora, na pandemia, não pensem que nós não fizemos, não. Nós já nos reunimos, um grupo de amigos, cada qual com o seu vinho e com a sua taça, e nós demos muitas risadas, foi muito gostoso. A amizade, ela é importante, esse calor humano ele é muito importante, e isso faz parte da minha vida, assim como estar com a família, né? A família, ela traz esse calor, ela traz essa coisa boa, mas o que eu estava querendo deixar como mensagem final é que a gente precisa se importar, né? Se importar e construir o nosso país para que a gente cada vez mais possa ser mais humanos, que nós possamos cada vez mais termos menos desigualdades, podemos ter um serviço público e privado também no nosso dia a dia, né? A gente prestar um serviço melhor. Eu tenho certeza que nós estamos caminhando e chegaremos num serviço público cada vez melhor. Tenho essa forte confiança em nós e nas nossas instituições. E eu aproveito para fazer aqui uma propaganda do nosso livro, que se chama Inovação no Judiciário, Conceito, Criação e Práticas do primeiro Laboratório de Inovação do Poder Judiciário. Ele está disponível, né, livre, é só baixar, fazer o download e baixar, e aqui conta um pouco, porque vocês imaginem criar um laboratório de inovação no judiciário. Realmente foi um grande desafio, a gente ama esse espaço, estamos fazendo muita coisa, e se quiserem conhecer um pouquinho desse trabalho, é só acessar o nosso livro. Foi um prazer enorme. O meu contato é o Lu Ortiz, o R-T-I-Z, Zanoni, Z-A-N-O-N-I, @gmail.com. Obrigada pela participação de todos. Um abraço. Tchau, tchau. Conversei com a doutora Luciana Ortiz Tavares Costa, Zanoni. Semana que vem, teremos uma nova entrevista inédita e escolhida por você aqui no Cá Entre Nós, sempre às 19 horas, todas as quintas-feiras. Acesse o nosso canal, inscreva-se, acione o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Aproveita, dá aquele like e, se você gostou das nossas entrevistas, compartilhe com seus amigos. Só assim o nosso canal vai sobreviver e teremos mais entrevistas inéditas aqui todas às quintas-feiras. Meu muito obrigado a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta!